Olá, amigos internautas! Mamadani com faladeira da semana. É mais uma do leite. Amigos internautas, a primeira notícia que eu trago para vocês é sobre um Reels que eu vi no Instagram, no perfil da Maria. Eu queria que nós pudéssemos assistir esse vídeo juntos. Eu vou pôr esse vídeo para a gente poder assistir. Essa semana eu já coloquei alguma coisa sobre isso no meu perfil. Para quem acompanha os meus stories, já viu que eu já repostei esse vídeo, né? Então, se você tiver curiosidade, aqui no perfil da Maria, que é esse terceiro vídeo aqui. A capa do vídeo é a fantasia da escola de samba Vai Vai, né? Que tá retratando a polícia, o choque com demônios. E houve nessa semana uma retaliação do poder público aí com relação à fantasia, e eles estão querendo multar, criar um processo em cima para penalizar a escola de samba Vai Vai. Na mesma semana, eu também havia postado sobre isso nas minhas redes, aconteceu um incidente e eu vi esse vídeo da Maria e eu falei, esse vídeo tem que ir pro canal da Mama, eu tenho que reproduzir esse vídeo para que mais pessoas possam também estar ouvindo essa mensagem. Vamos ouvir juntos? Eu vou repetir. Um homem branco tenta matar um homem preto a facadas. A polícia chega, algema o homem preto e leva ele embora no camburão. Eu vou repetir mais uma vez. Um homem branco tenta matar um homem preto a facadas. Alguém chama a polícia, ela chega, algema o homem preto e leva ele embora. O homem branco vai embora rindo. Eu vou repetir mais uma vez. Um homem branco tenta matar um homem preto a facadas. A polícia chega, algema o homem preto, mesmo com todo mundo dizendo que ele foi a vítima, e leva ele embora no camburão. O homem branco vai embora rindo. É cansativo ter que explicar. Queridos, queria conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto muito sério. Primeira coisa, a arte, ela tem o papel de retratar o que a sociedade tá vivenciando. E ela usa uma linguagem para reprodução. Óbvio que chamar os demônios não foi uma ideia da Vai Vai. Esse termo já vem sendo praticado porque nós conhecemos e sabemos que isso é real. Então, não é um termo que não se fale. O que está representado é a arte tirar da sociedade e passar isso para uma linguagem artística onde traga mensagens, porque ela está falando alguma coisa. Se os policiais são comparados a demônios, então significa que eles são ruins. Eles não estão sendo bons para a sociedade. É uma linguagem e ela precisa ser ouvida, não penalizada. Nós temos que repensar a polícia, nós temos que repensar o sistema prisional, nós temos que repensar capacitações, né? No meu livro Alimentação, eu falo sobre esse assunto. Eu gostaria de fazer uma leitura com vocês sobre essa parte que fala de leis. Na página 104 do meu livro Alimentação, está escrito assim: leis de brancos para brancos. Importante falar que a lei é de supremacia porque ela foi criada para manter os eleitos. Eles são escolhidos por eles mesmos. Sabemos que as eleições
favorecem a elite. Como um presbítero tem funções limitadas, assim, as leis limitam os poderes e quem os delega, mantendo sempre um número de favoritismo aos ricos. Vivemos leis retrógradas, criadas para defender a meritocracia e manter a desigualdade social. Crimes são pagos com fiança e a prisão é o método de gastar menos com a classe pobre. Senzalas e jaulas sempre foram metodologia humana. As polícias são criadas para defender o Estado opressor. Leis foram criadas para manter a ordem e a hierarquia. Precisamos reformular totalmente a forma de enxergar os crimes contra a humanidade e contra o planeta. Existem ações não previstas como crime que precisam estar inseridas. Existem normas e leis que devem ser excluídas. Existem normas e leis que precisam urgentemente serem reformuladas, repensadas e adequadas à atual sociedade mundial. As leis devem ser iguais e punir também os brancos, ricos, sem direito a pagar por liberdade e confiança. A lei deve ser para corrigir e afastar da sociedade aqueles que podem machucar a sociedade. Temos que olhar crimes hediondos de forma séria e não permitir liberdade para crimes como esses. Devemos repensar as leis, as drogas e repensar isso com severidade. Droga é álcool e vende nas esquinas, permitidas na lei atual, distribuída entre os adultos nas festas infantis. A lei proíbe e não proíbe o que convém a ela, e não pensa na sociedade. Queridos, se nós sabemos o papel da arte em informar e mostrar e trazer uma linguagem para que seja traduzida em larga escala, para que haja como se fosse um livro, é uma arte. Isso aqui é um registro histórico. Ele vai ficar como registro. Uma peça de teatro é um registro histórico. Nós temos as escolas de samba que são arte. Porque o que determina que é uma arte? Talvez, se a gente for falar de teatro, o palco, nós temos lá o sambódromo, é um palco, né? Tem arquibancadas, é um sambódromo, é um palco. No teatro nós temos a cenografia, temos o figurino. Lá eles têm as alegorias, as fantasias. Existe um tema quando você vai assistir um teatro. Um livro também, a mesma coisa. Cada escola de samba traz um tema. Traz uma contextualização, traz história, traz informação. Tudo isso é um registro. Essas músicas, esses samba enredos, eles eternizam durante o tempo. E eles vão registrar exatamente o que estava acontecendo. Nós falar que, que absurdo ofender um religioso, de repente, porque é fantasia, ou que absurdo ofendeu um judeu, ofendeu uma pessoa. Está retratando uma arte, ela está trazendo uma linguagem das ruas, daquilo que foi falado. Ela está reproduzindo, entendeu? Não é uma ofensa. A arte, ela não tem... Se a pessoa se sentiu ofendida com aquilo, normalmente quem se sente ofendida é porque afirmou que é verdadeiro, sabe? A gente quando fica negando demais, sabe? Não. É porque cara. É assim. É violento. Eu quero trazer aqui, nesse momento, uma indicação para vocês. Eu tô assistindo ela com o mozão. É uma indicação, ela está na Globoplay. Ela é uma história do Caco Barcelos. O Caco Barcelos, eu já falei sobre ele aqui. Ele, inclusive, estava lá nas demissões, né, da Rede Globo.
é a mesma pessoa que fez o documentário sobre a Boate Kiss. E ele escreveu um livro, em cima do livro dele foi construída uma minissérie chamada Rota 66. Essa indicação que eu trago para vocês vai trazer um apanhado de estudos que ele fez, jornalísticos. Ele pegava as frequências de rádio da rota e ele ia atrás dessas chamadas para verificar se essas chamadas não estavam tendo abuso policial nesses momentos. Então ele tentava investigar. Gente, o livro, eu não li o livro, eu estou vendo a série, mas assim, como tudo que é feito pelo Caco é maravilhoso, é cheio de contextualização, tem história, tem toda uma parte jornalística que ele fez de pesquisa. Então é uma coisa que eu acho que eu indico para vocês assistirem, para a gente poder repensar a sociedade, para a gente poder repensar leis, para a gente poder repensar polícia, né? Polícia civil, polícia militar, a rota, né? Armamento, capacitação desses policiais todos, né? Tratamento mental e psicológico para todos eles, porque precisa de acompanhamento, eles têm medo, são acuados, quer dizer, precisa fazer uma reforma geral, né? Eu acho que nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos pensar mudanças que possam trazer transformações boas. Uma coisa que eu tenho colocado muito no meu Instagram é que violência não educa e punir não educa. Nós temos uma sociedade violenta e agressiva. Eu já soltei vídeos no meu canal falando sobre o índice de violência que nós vivemos no nosso país e no mundo, né? E já falei as causas, que são causas sociais de estrutura, religião e a desigualdade social relacionada ao dinheiro. No meu livro Alimentação eu falo muito sobre esse assunto. Mas eu gostaria que você que me assiste pensasse isso comigo também. Indico a leitura, comprem o meu livro Alimentação. Tem alguns espaços aqui. Eu acho que eu estava mostrando esse livro de ponta cabeça para vocês. Ai, meu Deus. Tem alguns espaços em branco que eu fiz justamente para vocês escreverem. Para que haja esse momento do refletir, de reconstrução social. O que a Maria trouxe no Release dela é uma chamada muito forte para que a gente pense transformação urgente. Urgente. Vocês viram a foto daquele senhor rindo, conversando com a polícia? Que humilhante. O que é isso que nós estamos vivendo? Vamos repensar a sociedade numa forma da gente fazer justiça de verdade? Tanto para brancos, mas uma justiça e policiais, e advogados, e leis, e juízes, promotores, e um sistema de tribunal de justiça. Queridos, a outra notícia que eu trouxe para vocês também é uma notícia que eu vi pelo meu Instagram, é da Vanessa Lopes, que foi ex-BBB 24. Ela passou por uma fase que ela teve como um problema psicológico lá dentro e ela acionou o botão de desistência, né?
E teve uma reportagem que saiu no Fantástico, né, de domingo, onde eles fizeram recortes, né, e colocaram no perfil dela, justamente porque tinha muitos fãs que estavam questionando a família para saber a informação, como é que ela estava e qual foi o que estava acontecendo. Então eles postaram essa reportagem. Eu queria assistir essa reportagem com vocês também. Vamos lá. Separei ela aqui. Vocês entrem no Instagram, né? O nome dela é Vanessa Lopes, tá? A reportagem tá em Reels e é essa aqui que ela tá com esse vestido vermelho. Vamos ver juntos? Vanessa Lopes apertou o botão da desistência depois de um período conturbado dentro da casa. Nessas últimas semanas, ela buscou ajuda médica e vem cuidando da saúde ao lado da família e dos amigos. Foi assim que ela recebeu o Fantástico para falar pela primeira vez sobre o que aconteceu. Sentir o vento, respirar fundo e aproveitar o tempo sem compromissos. A criadora de conteúdo Vanessa Lopes tem passado os dias na beira do mar. Como é que você está agora? Eu acho que duas palavras que me definem agora é alívio e medo. Alívio porque eu tenho uma base familiar e de amigos que me apoiam muito e estão me apoiando muito nesse tempo, fazendo atividades físicas, e medo pelo julgamento. Vanessa Lopes tem 22 anos, nasceu em Brasília e foi criada no Recife. Ficou famosa por compartilhar coreografias e a rotina, com os mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais. No início do ano, Vanessa estava na casa do Big Brother Brasil e uma mudança de comportamento chamou a atenção dos outros participantes. Olha, mostra, velho, daquela parede certa. Lindo parede? Esquece, é isso que eu tô te falando. Ela dá uns sinais. Ela dá um sinal e sai, ela joga no vento e desaparece. É porque eu não sei. Vamos ver. Há um mês, depois de ficar 12 dias no programa, Vanessa apertou o botão da desistência. As pessoas viram a Vanessa na casa do Big Brother, acompanharam o comportamento dela, muita gente se preocupou, opinou. Chegou a hora de Vanessa Lopes falar por ela mesma. Ô Vanessa, você consegue entender o que foi que aconteceu com você? Consigo. Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, o medo do que estava acontecendo lá fora no programa, o medo do que estava acontecendo dentro do programa. Criei vários fanfics na minha cabeça e eu estava a todo momento, eu dizia, olha, pode ser que seja real isso que eu tenho na minha cabeça ou não. E você tinha algum quadro que precisasse de tratamento antes do programa? Eu já tinha tido episódios na minha vida que eu precisei de acompanhamento médico, mas esse quadro em específico eu nunca tive na minha vida. Durante a participação no BBB, Vanessa recebeu atendimento psicológico e a família, que via tudo pela TV, mantinha diálogo permanente com a equipe do programa. Quando Vanessa deu os primeiros sinais, o pai dela foi à internet para tranquilizar os fãs. E eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa, inclusive com uma atenção muito grande. Então, desde o processo, quanto na casa, há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão. Eu também conversava com o programa conversava comigo, então a gente vinha controlando tudo para entender. Os pais de Vanessa acreditavam no início que as atitudes da filha eram uma estratégia de jogo. Existem os jogos, existe a competição, então é muito difícil para nós, mesmo como pai ali, diagnosticar o que de fato estava acontecendo e quando estava acontecendo. A gente achava que era muito do jogo e da Vanessa. Ela é uma menina muito realmente criativa. E eu falava, ela tá inventando as fanfics na cabeça dela, ela tá tentando provar o que é verdade e o que é mentira. O pai conta que conversou com Vanessa por telefone logo depois que ela saiu do programa. E ela falou assim, né, pai, olha, eu amo meu avô, eu amo vocês, mas assim, a palavra era desconexa, entendeu? Aquilo ali é difícil. Desculpa. Ela
conseguia saber o que estava falando. Para a mãe, o encontro no aeroporto foi o momento mais intenso. Ela desabou e aí eu senti que ela realmente assim estava sem saber o que, assim, se a gente era real também, né? Vanessa começou o tratamento psiquiátrico logo em seguida. Hoje ela reconhece que apertar o botão da desistência foi um pedido de ajuda. Eu continuo achando que a decisão foi um alívio. Eu continuo muito feliz. Obviamente eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única. É uma oportunidade que a maioria das pessoas deseja, mas que eu não estava bem para viver aquilo. Então eu prefiro estar em casa com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu estava lá. O médico que acompanha o caso da Vanessa também é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E ele explica que o que aconteceu com ela dentro do BBB poderia ocorrer com qualquer pessoa, mesmo sem histórico de doença mental. Nós chamamos de quadro psicótico agudo aqueles quadros em que a pessoa vem dentro de uma característica de funcionamento normal e repentinamente ela rompe com a realidade e passa a viver uma realidade paralela. Não precisa ter história nenhuma pregressa para poder fazer esse diagnóstico. E o futuro vai depender totalmente do que você faz agora no presente com a presença da doença. Quanto mais cedo você intervém, mais cedo você tem o melhor resultado e o melhor prognóstico. Você acha que o seu trabalho tem alguma relação com o que aconteceu com você dentro do programa? Com certeza eu acho que tem relação. O medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo que eu já vivenciei com a internet, todas as opiniões e julgamentos que as pessoas tiveram sobre mim, com certeza foram dores minhas que vieram à tona lá dentro. Isso eu não tenho dúvida. Seguindo as orientações médicas... Queridos, agora vai passar o finalzinho da reportagem, mas eu acho que já dá pra gente conversar sobre esse assunto. A primeira notícia que eu trouxe, a gente falou um pouquinho sobre... Eu cheguei a falar sobre tratamento de doença mental, né? Queridos, todos nós precisamos de médico, de... É como a sanidade mental, eu digo que ela é como fazer controle de diabetes, ou você ter que tomar vacina, sabe? Uma coisa, tratamento de dente, ou para a mulher, por exemplo, ir ao ginecologista, né? Que tem que ir aí para fazer os exames. Então, saúde mental é exatamente igual. Nós temos milhares de problemas que aconteceram na nossa infância, que muitas vezes não são decodificados. Muitas vezes nós passamos por vários sistemas que nem detectam esse tipo de doença. E outra, existem doenças que há algum tempo atrás nem eram diagnosticadas, porque não se conhecia exatamente a doença. O que ela teve, qualquer pessoa pode ter. Esse tipo de estresse, todos nós passamos na vida diária, muitas vezes. Para quem vive em capital, pior ainda, vive mais ainda intensamente todos esses processos, que é externo, né? Fora tudo aquilo que você traz de conteúdo. Ela falou que teve um momento onde ela ficava, que ela não sabia se aquilo era realidade. Quer dizer, o que ela teve, o que o médico descreveu, é que ela criou situações onde ela acreditava que eram realidades. Eu conheço muitas pessoas que acreditam em realidades que não são realidades. Que ela está vivendo um mundo paralelo. Mas eu não posso pegar essa pessoa e dar a mãozinha para ela e falar, vamos ao tratamento. Mas dá vontade de sair pegando todo mundo e mandando pro tratamento. Vamos pro tratamento, vamos pro tratamento. Porque eu creio sim que nós teríamos uma sociedade com uma sanidade melhor. No meu livro Alimentação, eu também falo sobre esse assunto, da importância da higiene mental, da sanidade mental e da gente cuidar da saúde mental de forma adequada. E deve existir campanhas do governo incentivando as pessoas a tratarem-se, a irem fazer psicólogo, irem para o psiquiatra. Quem precisa de medicação, tomar sua medicação. Explicar a importância das medicações.
Nós precisamos romper um tabu, porque há um tempo atrás, falar de doente mental, eu não sou doente mental. Eu não quero ser doente mental. Doente mental. Esse tabu precisa ser quebrado. Isso aí é coisa dos nossos tataravós. Nós estamos em outra era, já tem milhões de pesquisas, nós conhecemos milhares de doenças e ainda temos muito a descobrir. Agora, nós temos que passar da ciência e trazer isso para a sociedade. Que forma que nós podemos criar uma sociedade onde a gente consegue detectar quais são os problemas mentais que existem? Como lidar com esses problemas mentais? Você vê que os pais da Vanessa tiveram dificuldade de detectar o que estava acontecendo, porque eles não são médicos, né? Eu coloco no meu livro Alimentação a importância da gente trazer esse conceito e esse conteúdo para o ensino fundamental 2, para o ensino médio. Trazer um pouquinho da consciência de como que é o desenvolvimento mental infantil, como é o desenvolvimento de um idoso mental, o que acontece na cabeça do adolescente, quais são os transtornos existentes e como detectá-los. Eu acho que a gente teria pais e mães mais, com sabedorias para poder detectar algumas coisas. Muitos casos de psicopatas poderiam ser evitados, tantas mortes que acontecem porque a gente perde o controle da sanidade da humanidade, porque cada um de nós passa por uma história de vida. E cada um de nós pode despertar, sim, determinadas coisas ou não. O mesmo indivíduo que passou por uma opressão, ele pode desenvolver uma personalidade agressiva, como ele pode desenvolver uma personalidade de transtorno em função desse estresse que ele passou. Cada um de nós vai trazer aquela situação de vida, seja na infância, na idade adulta, como eu costumo dizer, uma criança ela tem uma maleta de ferramentas que só tem 2 ferramentas, né? Sei lá, a chave de fenda e um alicate. E nós adultos temos uma mala de ferramentas completa, com todas as chaves de fendas, né? A Philips, nós temos uma furadeira, nós temos uma maleta. Então, quando tem um problema, uma criança vai resolver com 2 ferramentas, ela não resolve. Um adulto, com todas as ferramentas, ele já é capaz, porque ele tem uma maturidade emocional. O que acontece é que nós temos pais sem maturidade emocional criando crianças sem maturidade emocional. E aí cria o quê? Distúrbios na educação. Pais agressivos. Pais sem sanidade, sem equilíbrio mental e sentimental. Nós temos muitos pais que têm problemas mentais que deveriam estar sendo tratados e estão cuidando de crianças. Eu conheço vários, vocês conhecem? Eu conheço vários. Se eu pudesse, eu ia na casa, pegava e falava, filhinha, vai fazer o tratamento psiquiátrico, tá precisando. Eu nem sei se as pessoas me assistem, mas se você me assiste, vai procurar um tratamento psiquiátrico, é bom. Eu faço também. É bom. Minha filha faz, minha mãe. Todo mundo precisa fazer. A gente cuidar da nossa saúde mental é a gente trazer qualidade de vida. Qualidade de vida. Outra coisa que eu queria deixar aqui, a repórter pergunta para ela se ela acredita que a profissão dela pode ter trazido essa imaturidade. Eu também acredito que ela falou que acha que sim. Eu acredito que sim. Eu já tô velha, né? Meus 51 anos. E com a minha experiência de vida, ainda assim, esse universo da internet, esses comentários que chegam, agressivos muitas vezes, me afetam.
Às vezes eu preciso de uns 2 ou 3 dias, porque depois que eu leio uma mensagem, eu fico uns 2 ou 3 dias ainda processando. Por mais que eu sei que aquela mensagem, a intenção dela era exatamente fazer aquilo, ela faz aquilo que ela se promete fazer. Ela vai te ofender. Ela vai deixar você pensativo. E ela vai ainda fazer você pensar no julgamento, né? Esse medo que ela tem é um lado sentimental, é uma maturidade emocional, mas que, ao mesmo tempo, por ela ser nova e por ela estar trabalhando desde pequena com isso, imagina quanto tempo que ela está sendo bombardeada com opiniões aleatórias para destruir a vida dela. Porque as pessoas comentam coisas que não é para ajudar, é para destruir mesmo, é para deixar você mal, assim, para baixo, sabe? Então é um assunto a gente a se pensar. Primeiro na empatia, né? Porque até meu companheiro outro dia falou, a pessoa tem coragem de fazer isso na internet. Agora no tete a tete elas não têm coragem de ofender. Porque não tem a pessoa, né? Então assim, através da câmera e no teclado, todo mundo pode tudo, principalmente porque se tem 1000 perfil e dá pra fazer perfil fake. Então a gente tem bastante autoridade de xingar o amiguinho pela internet. Mas quando encontra, já fica meio assim, né? De dizer o que disse pela internet na frente da pessoa. Amigos, essa notícia eu quis trazer também pro canal, porque é uma notícia bem de reflexão social. Então fica aqui mais uma notícia no canal da Mama. Eu queria trazer uma indicação de filme. Esse filme vocês conseguem assistir ele pelo YouTube, ele está disponível também na Apple TV. Chama Emancipação. Emancipação. Não será que pronuncia isso, mas eu vou deixar escrito aqui, ó. Mamãe, sua terrível! Queridos, a ideia é a seguinte, ele é um filme, assim, que ele teve algumas críticas, se vocês forem procurar, tem muitas críticas que não qualificam o filme como um filme bom, uma história boa. Mas eu gosto muito desse ator que faz o papel principal, né, neste filme. E, assim, aprecio muito a obra que ele faz, né? E eu gostei muito, assim, do enredo da história, mas também da filmagem que foi feita. E eu indico porque eu acho que é um filme que vai dar um bom entretenimento para vocês, mas também é um filme bem reflexivo. É um filme de ação, ele tem um pouquinho, vai contar um pouquinho da parte de história, então tem todo um contexto histórico, né? Eu espero que vocês gostem dessa indicação. A outra indicação que eu tenho para vocês é uma série, ela está disponível na Apple TV. A série chama Silo. Ela vai contar uma história de pessoas que vivem nesse silo e faz muito tempo que elas vivem nesse lugar. Muito tempo. E elas sabem muito pouco sobre a história da humanidade antes desse silo, antes delas conviverem nesse lugar. O que elas sabem é que elas não podem sair, né, desse lugar. Que tem gases tóxicos, alguma coisa assim. E a série praticamente acontece totalmente dentro do silo. Então são vários episódios e cada episódio vai trazer uma contextualização daquele silo, quem são aquelas pessoas, o que elas fazem ali, né? E é uma história bem legal, tem umas descobertas que vão acontecendo, que eu não vou ficar dando spoiler, mas ela é gostosa porque a descoberta é descoberta entre nós, até ela vai acontecendo e a gente vai descobrindo junto, sabe? Aqueles filmes que não tem uma sacada final que você saca muito antes, né? Você vivencia tudo isso no filme. O enredo é muito legal, então fica aqui uma indicação da Mama de série. Eu gosto muito de ficção científica, esse filme é de ficção científica, tá? Fica aqui a dica.
A outra indicação que eu trago para vocês é da série Si. Ela também está disponível pela Apple TV. É uma série que ela vai falar também, um pouco de ficção científica, né? Porque ela retrata uma sociedade onde as pessoas não enxergavam, todas elas são cegas, e eles acreditam que as pessoas que enxergavam, elas estragaram o planeta, né? Estragaram a humanidade. Então eles matam as pessoas que enxergam, porque eles colocam que quem enxerga como uma pessoa que deve ser morta porque pode estragar novamente a história da humanidade. E é uma história bem legal, tem atores ótimos nesse filme. Eu indico para vocês muito, tem, nossa, milhões de mensagens subliminares nesse filme, muito bom também, bem reflexível. E tem essa parte da história, então ele vai contar um pouquinho da história de duas crianças gêmeas que enxergavam, né? E conta desde a trajetória dessas crianças quando elas eram pequenas até quando eles ficam grandes, e toda essa história do reinado e de como eles lidavam com essa questão do ver. Fala um pouquinho também de conquista, de território, de reinado, um pouquinho meio, traz um pouquinho daquela coisa meio bárbara, né, de antigamente, de colonizar lugares e colonizar pessoas, e um pouco da escravidão, que ainda naquela época reproduzida, não se tem bastante escravos, né? E a forma como eles lidam com o poder, tudo isso. É uma série muito legal, fica aqui uma indicação da Mama. Essa tela é ótima, essa eu indico pra valer. Eu tô aqui deixando minha última indicação. Essa é a indicação de cinema, para você que gosta de cinema, tá? No cinema, o Bob Marley, ele bateu recorde já de bilheteria. Eu tô super empolgada também para querer assistir esse filme. Não assisti ainda, mas eu já li muito sobre o filme. A pessoa que fez, né, o filme, ele retratou bastante a história do Bob Marley, a história dele não enquanto artista ícone, mas a história da vida diária dele, né? E tem algumas críticas que as pessoas esperavam que ele retratasse o Bob artista, né, como que era a vida desse artista. E, na verdade, a vida artística dele, né, os palcos e tudo aquilo. Mas, na real, o filme ele vai falar um pouco mais da parte histórica da vida do Bob Marley. Eu gostei bastante dessa linha, né, que levou o diretor aí e quem comandou e escreveu o filme, porque eu acho que o ícone Bob Marley todos nós conhecemos, né? Mas a vida dele mesmo, são poucas pessoas que tiveram acesso a essa biografia, que pesquisaram e que foram atrás e que vai ver aí como realmente era a vida dele. Então assim, eu tô também super empolgada para assistir essa tela. Se vocês assistirem, conta pra mim o que vocês acharam. Queridos, este é o Faladeira da Semana. Eu trouxe algumas notícias, muitas indicações para vocês nesse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistirem ou se vocês assistiram alguma dessas indicações que eu passei, vocês coloquem nos comentários que vocês gostaram, se vocês não gostaram, vamos conversar sobre esse episódio, tá bom? Eu queria deixar aqui um beijo especial a todos os inscritos que têm acompanhado os vídeos, têm compartilhado, têm comentado. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigada a quem acompanha os meus stories, que está antenado lá na rede social do Instagram, acompanhando os posts, colocando coraçãozinho, curtindo e compartilhando. Eu agradeço muito aos inscritos do canal do YouTube e também aos inscritos do canal do Instagram. Sem vocês, eu acho que eu não teria forças para ligar essa câmera e fazer gravações. É por isso que eu tô aqui ainda. Muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando. Eu agradeço muito, isso faz muita diferença na vida de um influencer, de um youtuber aí,
porque essa rotina e a exposição, ela é cansativa. Queridos, muito obrigada do coração a todos vocês. Beijo no coração. Até o próximo Faladeira da Semana com a Mama Dani.